poeta hoje, né? Boa noite a todos que nos acompanham em casa pela transmissão da Nova Rádio Vale. Quero saudar aqui os vereadores e a todos os presentes aqui na nossa plenária, em nome novamente de Elizabeth e de Rogério, que está aqui hoje, para a gente concretizar um passo, né? A gente só vai terminar de concretizar quando a gente visualmente vir a mudança que a gente espera, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Hoje os ânimos estão exaltados aqui, né? Muita política, está se aproximando mais uma campanha. 2024 parece que já está depois, parece que já é depois de amanhã, eu tenho essa impressão. Mas é assim. Certa vez eu lembro que um amigo que está aqui na plenária me puxou a orelha e disse: olha, Eliedna, nunca mais você diga na sessão que não vai ser candidata a vereador ou a nada. Nunca mais diga isso. Traga seus eleitores para você, fortaleça sua equipe, porque a gente precisa de você. E eu sinto, Neto, eu sinto realmente que eu sou necessária aqui. Embora eu veja que em muitas situações é discordante, mas eu sinto a minha necessidade aqui e me sinto com muita firmeza e gratidão também a Deus, primeiramente, e ao povo que me escolheu para estar aqui. Mas, às vezes, a gente fala, Marone, eu me preocupo muito, porque eu vejo muitas mudanças na política. A política é uma constante mudança. E aí, Neto, eu digo sempre que eu tenho aprendido muito na política, como também eu tenho me decepcionado bastante. Talvez eu tenha me decepcionado mais do que aprendido. Mas é como eu disse outro dia também aqui, a partir do momento que a gente senta nessa cadeira, a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade, né? Qual é o peso que tem tudo isso, e a gente precisa arcar com as consequências de cada escolha e de cada palavra que a gente diz aqui nesse microfone. Desde que eu resolvi me candidatar, Marones, eu acredito que todo mundo aqui sabe disso. Às vezes eu evito trazer situações dos bastidores, uma vez como a Alexandre até citou. Eu sei, na verdade, presidente, de tudo que aconteceu nos bastidores. Eu nunca fui inocente, eu sei de tudo, mas eu acho que é deselegante a gente trazer para cá algumas situações que não precisa. Eu não preciso dizer isso aqui para mostrar quem eu sou, para falar do meu trabalho. Definitivamente não precisa, mas eu sei de tudo. E aí eu vejo, Neto, que sempre incomodou muito a minha postura de fazer o que realmente eu quero e eu penso. Sempre incomodou, desde o momento que eu disse que seria candidata. Mas isso eu não vou mudar. A gente está aí entrando para o 3º ano, né, de mandato, e eu não vou mudar, seja no período eleitoral ou não. Eu vou fazer minhas escolhas. Posso me arrepender? Posso. Mas eu vou fazer o que eu acredito. Às vezes eu vejo, em muitas situações, procuram se rodear pessoas ligadas a mim para ver se interfere numa possível decisão minha. Isso não acontece. Eu já disse aqui várias e várias vezes que não acontece. Eu percebo que muitas vezes, Marone, até mesmo Walter é chamado para algumas situações onde eu nunca fui chamada para conversar com ele. E embora eu diga sempre todo respeito e gratidão, é claro que eu tenho a meu marido, mas ninguém, definitivamente ninguém, interfere em decisão minha. Quando você vir, Rogério, Eliedna resolveu isso aqui, pode ter certeza que não tem ninguém por trás. Eu sempre chamo meu grupo para conversar, como a gente está prestes agora uma campanha, e mais uma vez eu reúno o meu grupo, as pessoas que realmente foram ali naquela batalha para a rua comigo, e eu digo: olha, está acontecendo assim, isso e isso. O que a gente tem para trabalhar é isso aqui. Vamos trabalhar. Qual será o resultado? Não sei, mas a gente vai trabalhar. E aí existe, para mim, Rogério, 2 situações. A gente fala aqui muito em compromisso e acordo. Existem 2 diferenças nessas palavras. Eu acho que quando você firma um compromisso, é para você trabalhar. É para você dar a cara, bater e você ir em frente, ir para a rua e ver o que é que você vai fazer.
E acordo, para mim, muitas vezes, como eu disse aqui várias vezes, para mim, acordo é aquele que lesa o erário público, seja do município ou seja do Estado. E esse é o tipo de acordo que eu não quero. Eu quero compromisso de trabalho, hoje e amanhã. Até porque realmente não tem, Rogério, como a gente fazer política sem a gente ter uma porta para bater. A gente precisa ter uma porta para bater. A gente precisa ter para quem ligar na hora da necessidade. Não tem como ser diferente. Mas, enfim, vamos ver aí o que a campanha traz. Eu me preocupo assim muito, Marone, quando a gente fala em lideranças. A gente tem tantas lideranças em pendências. Não estou falando aqui pessoalmente de ninguém, mas a gente tem tantas lideranças. E qual é o futuro próspero que Pendências tem hoje, mesmo tendo passado pelas mãos de tantas lideranças políticas? Eu me preocupo muito. Mas o povo está aí, mais uma vez, para dia 2 de outubro, dar a resposta do que pensa. O que é que a gente pode fazer, Neto? Conversar, dialogar, chamar o povo para refletir, mas, fora disso, não adianta muito. Esse, na verdade, é o caminho. Mas veremos qual será a decisão de Pendências agora. E eu acho que 2024, embora se esteja muito acalorado, mas ainda vai acontecer muita coisa. E até lá a gente precisa ver o que vai acontecer. Há poucos dias eu recebi uma denúncia e eu esperei, às vezes eu sou um pouco intempestiva, eu trago algumas coisas antes de confirmar, mas aí eu recebi uma denúncia do hospital. Eu vou até citar o nome da pessoa, porque ela realmente disse, Eliane, não diga que foi uma pessoa, não. Pode dizer meu nome, pode dizer que foi eu que liguei para você e disse. Vanderlei, eu acho que todo mundo conhece, Vanderlei Acena, ela mora aqui atrás do hospital. E vou explicar a situação. Ela disse que um tio dela havia se internado no hospital e estava faltando soro, para fazer esse tratamento dele. E aí eu fui investigar a situação. Peguei essa informação com uma pessoa que trabalha dentro do hospital. Claro que eu jamais vou expor o nome da pessoa, até porque isso irá comprometê-la. Mas realmente estava com poucas unidades de soro fisiológico. A gente tinha os outros soros, mas soro fisiológico estava faltando. O Eliedna, o que é que você diz? Realmente, o mercado está passando por uma dificuldade, os hospitais estão passando por uma dificuldade de compra de insumos relacionado a soro também. Mas aí o que é que cabe a gente, enquanto vereador? É a gente realmente fiscalizar. Quando foi feita a última compra de soro? Quanto foi comprado? Se chegou, se não chegou, se o fornecedor, se não chegou porque o fornecedor não foi pago, o que é que está acontecendo? A gente precisa investigar. Porque o que me preocupa, Rogério, quando a gente diz que falta alguma coisa, é porque a gente vê em outras situações o que é que está acontecendo de errado com o dinheiro. E aqui foi provado que a gente gasta um absurdo com coisas que não existem. Esse dinheiro está indo para algum canto. No povo é que não está, mas que está indo, está. Porque como é que uma coisa que custa R$ 470, a gente está pagando 16.500? É normal? Não é. Não é. Foi erro? Não. Não foi erro. Esse dinheiro está em algum canto. Então, são essas situações que, para além da política, claro que a gente precisa fazer a política, Nana, como você citou, a questão de deputado, tudo. Acredito que você está certo, não está errado. Mas é isso, são essas situações que a gente precisa trazer aqui toda terça-feira, porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo para explicar isso ao povo. Porque dizer que é normal a gente chegar no hospital e ter 3 ou 4 unidades de soro numa prateleira não é normal. Normal não é. E aí a gente já citou aqui vários escândalos, como esse do Eletro, a feira do hospital. São diversos escândalos que a gente não pode nem calcular quanto dá, porque realmente a gente não tem todas as provas em mãos, mas que dá muito dinheiro, dá. Mas, enfim. Outra questão do hospital que eu queria citar aqui, inclusive eu me comprometo, se até lá não chegar, presidente,
Com certeza vocês têm todo o direito de pedir o voto para a George, entendo perfeitamente, realmente George tem serviço prestado na cidade, mas aí está faltando uma coisa lá no hospital, presidente, muito importante, que advém, refere sobre a questão da emenda que George destinou e que foi comprado esse raio-x. Hoje o raio-x está sem impressão. Até onde eu sei, está sem impressão desses exames que são feitos. Aí, por que não dá certo? Não adianta a gente ter um raio-x moderno, de última geração, se a gente não tem a impressão, Claudiano, e muito menos se a gente não tem o laudo. Porque o que é que acontece? Foi um paciente no hospital, bateu o raio-x, o médico que estava de plantão em outra cidade disse que não ia encaminhar o paciente se não tivesse com a impressão desse exame. E a gente entende porque como é que eu vou encaminhar um paciente para Mossoró, para um serviço de referência, pelo raio-x, uma foto de celular? É o nome do médico que está em jogo. E aí a gente tem uma série de transtornos. A gente encaminha o paciente, a gente mobiliza a equipe. Esse paciente, se realmente tiver com fratura, ele sai daqui para Mossoró sentindo dor, corre o risco de chegar lá, ficar na porta do hospital, porque o hospital não vai receber, porque o médico que está lá na ortopedia, ele quer ver o exame do paciente. Aí vem para cima da gente. Como sempre, quem está na linha de frente, a enfermagem, que escuta tudo, né? Então, não tem como. Já foi dito aqui, acho que prometido, inclusive, que estaria em trânsito de compra essa impressora para esse raio-x. Ainda não apareceu. Eu acredito que com os R$ 66 mil de eletrocardiograma, que para mim foi lavado esse dinheiro, poderia ter dado para comprar, ou pelo menos seria parte dessa máquina, né, que fizesse essa impressão, no mínimo, a impressão desse exame para que o paciente ele fosse atendido com qualidade. Então, são essas situações, Marones, que a gente precisa trazer para cá, que a gente precisa chamar o povo para sentar aí do outro lado, nessa cadeirinha, e escutar, porque o povo precisa, antes da gente se preocupar... Vereadora, só uma parte. E sem deixar de dizer que faz mais de um mês que a centrífuga do laboratório está quebrada. Mais de um mês. Eu não entendo, essas coisas que eu não entendo, sabe, vereadora? As pessoas assim, a gente, lógico, tem o certo, mas as coisas que eu não entendo, coisas tão simples, que a gente, vocês como são da área de saúde, vocês sabem o quanto a gente perde, o quanto o paciente perde, essas coisas que eu não entendo de forma nenhuma aqui nesse município. E a gente sabe que um laboratório que não está operante, a gente compromete totalmente a capacidade dos profissionais daquele plantão, né? Principalmente do médico de dar o seu diagnóstico. Então, enfim, sobre as obras, todo dia chega uma mensagem para a gente, né, Marona? A gente é cobrado. Eu acredito que não vai melhorar muita coisa, não. Embora a gente fale aqui, porque assim, eu não entendo como é que a empresa, se a empresa está errada, se a empresa não está cumprindo dentro dos prazos o que foi afirmado, né, nessa licitação, nesse contrato, enfim. Por que a gente não leva para o Ministério Público? Por que a prefeitura não entrega a empresa ao Ministério Público? A gente fica, vou mandar um e-mail, amanhã eu vou ligar. Vereadora, mais uma parte. Ela pode, no contrato, todos os contratos aqui, eu já li os 4, rescindir o contrato, está lá, uma das cláusulas. Quando a contratante ela não cumpre com o objetivo, a prefeitura pode muito bem, então deixa acontecer, dona Zilda, porque quer. Ela pode muito bem romper o contrato, botar para outra empresa. Tem uma segunda empresa colocada. Então não precisa nem o Ministério Público, só o Executivo tomar iniciativa. Mas por que a gente não reincide, Marona? Por que a gente não reincide o contrato? Aí tem que questionar com o Executivo, né? É isso que precisa ser respondido. Então, olha, a gente tem, as coisas em pendência são tão graves que a gente tem ainda escola no Porto do Carão sendo reformada. A gente passou por um período extenso de pandemia, onde o dinheiro da educação continuava vindo, esse orçamento continuava vindo, os alunos sem aulas, prejudicados, aí na hora que volta ainda tentam uma reforma na escola. Aí eu falei aqui, inclusive já passou de 15 dias, Marones, a solicitação aqui, o requerimento que eu fiz para uma certa licitação que aparece lá no portal da transparência, onde a Secretaria de Educação ia destinar mais de R$500 mil. Um minuto, vereador. Obrigada, presidente. Mais de R$500 mil para obras referente à educação.
E só foi, aí eu vi, né, tem lá, não estou dizendo não, está lá no portal da transparência, foi gasto um pouco mais de 60 mil, acho que 64 mil. Então, onde é que está esse dinheiro, meu povo? A gente tem hoje crianças no Marinho do Rosário atumultuada em uma sala e as outras fechadas. Mas sabe por quê? Porque a gente não tem professor. Minha colega, Ninguém quer se submeter a trabalhar na educação de dependências, porque é um dos piores salários aqui do Vale do Açu. Ninguém quer. Os profissionais bons que a gente tem, a grande maioria, infelizmente, está fora. E a gente vê um professor da nossa cidade num desfile cívico, numa coisa tão organizada, tão bonita, mas está fora, porque não tem como estar aqui. Então, são essas situações que a gente precisa, Maroni, se preocupar em toda terça-feira trazer para cá, porque a gente precisa, não é dizer se é contra ou se é a favor, não importa. Aqui a gente não está para ser a favor ou contra liderança nenhuma. Aqui a gente está para cumprir um trabalho, onde a gente recebe todo mês e a gente precisa dar satisfação ao povo. Então, que comece a política, que caminhe a política, que chegue a campanha de deputado, que chegue de prefeito, mas que, antes de tudo, a gente comece a se preocupar a dar respostas verdadeiras para o povo. Então, para essa noite, essas são minhas palavras, eu só quero agradecer e, mais uma vez, dar boa noite a todos que nos acompanham.